Oi, Ju. Oi, Ale, oi, pessoal que tá em casa. Mais um episódio, já estamos perdendo as contas aqui dos números, mas esse de hoje acaba sendo uma continuação do último episódio que a gente falou de equilíbrio e desequilíbrio, né, entre a vida humana, a vida espiritual e a dificuldade de despertar. Então, hoje, lá no finalzinho do último, a gente falou um pouquinho de chakra e que a gente ia trazer esse tema. Aí ficou pro episódio de hoje, né, Ale? Ah, com certeza, gente. Esse é um assunto, eu acho muito importante. Não dá pra gente falar de espiritualidade, não dá pra gente falar de energia, não dá pra gente falar, né, de despertar sem falar dos chakras. Eu acho que foi uma das primeiras coisas que eu fui atrás, fui estudar, fui perceber e descobri que é bem confuso, não vou mentir. É, Parece simples. Eu acho que é um assunto que engana um pouquinho a princípio, porque parece muito simples, mas a hora que você vai estudar tem muita informação atrás, tem muita coisa importante envolvida. Tem alguns pontos que algumas pessoas discordam, tem alguns pontos que algumas pessoas, dependendo da literatura que você acha, é um nome ou é outro nome, né? Tem alguns nomes mais tradicionais, mais antigos, que eu não sei nem falar, que eu não sei nem falar, não sei nem como é que escreve. E eu acho que um pouco hoje a gente queria deixar isso um pouco mais redondo, um pouco mais resolvido, um pouco mais né, estruturado para a gente entender como é que funcionam os chakras dentro desse conceito da espiritualidade e dentro desse conceito do despertar. Então, se vocês forem pesquisar sobre chakras, vocês vão encontrar algumas pessoas falando que a gente tem 12 chakras, tá? Que se estende além do nosso corpo físico e vai até as outras dimensões mais elevadas e tal. Só que no episódio de hoje a gente vai falar dos 7 principais. Por quê? Porque esses 7 principais você consegue observar e experienciar na prática. Em meditação, se você fizer meditações voltadas para o desenvolvimento dos chakras ou para limpar chakra ou coisas assim, você vai conseguir sentir esses chakras ao longo aqui do seu corpo, começando lá na base, né, da coluna, no períneo, até o topo aqui da sua cabeça. Esses são os 7 chakras mais conhecidos e também todo mundo tem chakra na palma das mãos, o pessoal que faz reiki usa muito esses dois aqui, e também na sola dos pés, o pessoal que faz aterramento, caminha descalço na natureza, você descarrega energia para a terra ali pela sola dos pés. Então, entre esses 7 chakras aqui principais e essas extremidades, né, de mãos e pés, você tem um sistema inteiro no seu corpo que são os meridianos. A acupuntura lida com isso, né, sabe mais detalhes, a gente não vai estar falando desses meridianos, mas funciona mais ou menos que nem o teu sistema circulatório para o sangue. Você tem o coração que é central, que vai pelas veias, artérias e se espalha, né, pelos capilares, assim, pelas veinhas menores, se espalhando e levando sangue, nutrientes ali para o seu corpo inteiro. Os 7 chakras aqui principais funcionam como as batidas do coração, assim, eles são os centros energéticos do seu corpo que vão processar a energia, tudo também fazer a mesma coisa, levar pelos meridianos para todas as partes da tua aura, né, do teu corpo e da tua aura. Isso é tão interessante, Jo. Eu vi recentemente algumas conversas, principalmente dentro até da própria medicina, a respeito das energias e a manipulação das energias no corpo. Eu sei que para quem é cético e para quem vem do lado da ciência, do lado da razão, pensar em energias no corpo acaba virando uma coisa meio né? Uma coisa meio mística, mas na verdade a coisa não é bem assim. Hoje em dia a gente sabe que, querendo ou não, tudo é energia. Se você for parar para pensar, a diferença do vapor da água para o gelo é o estado da matéria, é aquela energia condensada numa forma física, né? Querendo ou não, você é isso. Você é energia condensada em forma física. Se a gente for pensar e a gente for atrás de cada partícula que forma uma célula, a gente vai diminuindo e diminuindo, indo para o micro, você chega num ponto onde você está nos átomos, que é ali a conversa é só energia, né? Aquele átomo vai vibrando, vai pulando de uma energia para outra, dentro de uma banda, dentro de uma faixa energética, quando ele acrescenta, quando a gente acrescenta energia para aquilo ou não, né? Não vou aqui explicar química, física, porque nem sei, já faz um tempinho que eu saí do colegial, mas basicamente é isso. Se você for parar para pensar, você é formado de energia, você é formado de átomos, de células. Em você existe muito mais espaço vazio do que espaço ocupado por partículas sólidas e físicas, né? Tudo ali está em vibração, tudo está em energia. A hora que a gente pensa no coração, o coração é uma bomba.
E uma bomba produz energia em movimento, que é uma onda. Então, o teu corpo, ele tá sempre ressoando aquele batimento cardíaco, aquele tum-tai, aquela onda de energia percorrendo o teu corpo inteiro. Né? Por que é ok a gente falar dessa energia que está se manifestando nesse meio líquido, no sangue, e a gente não pode falar dessa outro tipo de energia, que é uma energia eletromagnética, que é uma energia, né, que está voltada para esse outro lado que a gente não vê, né? Mas a gente sente. Então, eu tenho certeza que muita gente já sentiu dores da alma, por exemplo. E aí você aponta para onde? Você aponta para o coração. É uma dor orgânica, é uma dor física? Teu coração está morrendo? Teu coração não está morrendo. Mas alguma coisa está acontecendo que às vezes você sente ali. Ou então, quando a gente fala que a gente está ansioso, que a gente está nervoso, que vem o quê? Aquela dor na boca do estômago, aquela dor na barriga, né? Obviamente que a gente tem todos os processos hormonais que influenciam nessa questão? Tem. Mas também existe um processo neuroeletroquímico que a gente está passando no nosso corpo. Pensamento, se você for pensar nas suas conexões de sinapse, se você for pensar, é energia em movimento. Então a gente aceita sem problemas as ondas do coração e aquela energia. A gente aceita sem problemas a conexão dos nossos neurônios. Mas aí você vai falar em chakra, de repente fala: opa, essa energia aí não. Eu sou muito cética para isso. Isso é coisa de, como eu falava antigamente, isso é coisa de comedor de granola. Olha como a gente paga a língua, né? Eu falava esses absurdos dessas coisas. E aí paguei minha língua horror. Estou aqui fazendo um podcast sobre isso. Porque eu era a primeira pessoa a falar que isso não existe, ou que isso não é bem assim, ou que esse pessoal não sabe do que está falando. Olha como a gente tem essa soberba de a gente achar que você está na ciência, você sabe tudo. E muito pelo contrário. A hora que eu fui dar o meu tempo e a minha atenção para dar uma lida para estudar, eu entendi alguns conceitos que são 100% simples de explicar. A hora que você vai parar para pensar na física e na química da energia, do movimento de energia, da troca de energia e como isso funciona. Por que se tem terminações nervosas e a gente tem pulsos elétricos no nosso corpo inteiro, eletromagnetismo, ondas, a gente tem tanta energia acontecendo no nosso corpo ao mesmo tempo, por que a gente não ia ser influenciado por isso? E por que a nossa mente não ia mandar nisso? Porque uma outra coisa que eu percebo, Ju, quando a gente fala de chakras, é que também tem uma relação com a consciência, né? As coisas que você pensa, as coisas que você passa, as suas experiências vão agir nos seus chakras de maneira positiva ou negativa. Você entra em equilíbrio ou desequilíbrio só aqui, né? A diferença daquilo que a gente conversou no último episódio, no seu organismo em homeostase, no seu organismo tentando manter aquele ponto neutro em todas as suas relações químicas, físicas e biológicas, eu acho que, pelo que eu entendo, os seus chakras também estão buscando o neutro, eles também estão buscando o equilíbrio, eles também estão buscando aquele ponto. Mas aí vem a tua cabeça e já começa, né? E aí algum problema que está acontecendo, ou a tua cabeça que entra na situação, ou a maneira com que você lida com as situações que acontecem com você acaba desequilibrando. E aí a gente tem problemas específicos relacionados a bloqueios e problemas com chakras específicos. E agora a gente meio que vai entrar de um por um, né, Ju? Então, antes de entrar de um por um, eu vou dar um geral, que é uma coisa que eu gosto de explicar para as pessoas, porque é a maneira que eu consegui memorizar os chakras e a correspondência deles e as cores deles, tá? Assim como a Lê falou, né, a gente realmente, quando o bebê nasce, ele tem um corpo físico perfeito, certo? Não tem bactéria nenhuma, tá tudo perfeito, funcionando perfeitamente. Os chakras também no bebê são perfeitos, são alinhados. Aí conforme vai crescendo e fazendo coisa errada, né? Porque a gente come errado, a gente pensa errado, a gente tem um monte de coisa aí que não tá alinhado para o nosso melhor, que o nosso estado natural deveria ser aquele estado de alegria, igual da criança que não raciocina muito, mas ela é ensinada a pensar conforme ela cresce, certo? E ela tem o lado emocional junto. Então esse pensamento e emoção vai tirando os chakras fora de ordem, vai abrindo demais ou bloqueando demais cada chakra, né, desequilibrando eles, da mesma forma que a alimentação que a gente tem vai tirando os órgãos fora de ordem, vai meio que não deixando eles funcionar tão perfeitamente como eles foram feitos para funcionar, porque a gente faz as coisas erradas. Então, e a gente vai falar um por um deles, mas antes de começar, eu gostaria de dar um panorama geral dos chakras, que eu gosto de comparar com o pôr do sol. Todo mundo já viu um pôr do sol, um nascer do sol. O que acontece com o céu? Você tem tons vermelhos embaixo e tons azuis em cima, certo? Então, vamos começar a decorar as cores dos chakras por aí. Os tons de baixo, você
vendo o pôr do sol, você vai ver vermelho, vermelho, laranja e amarelo. Esses 3 tons são as mesmas cores dos seus 3 primeiros chakras, que seria o primeiro seria a raiz, o chakra raiz, que é bem na... Algumas pessoas falam que eles acontecem no decorrer da coluna, outros livros você vai achar que eles estão no meio do corpo. Então, se é no decorrer da coluna, você está falando do cóccix, se é no meio do corpo, você está falando do períneo. Mas seria o chakra raiz, mais ou menos nessa localização, a cor dele é vermelha. Aí você sobe um pouquinho mais, o chakra sacral, ele é mais ou menos na região do útero para as mulheres, ou entre o umbigo e o genital. É o chakra sacral por ali, ele tem a cor laranja, aí você sobe na região do umbigo, próximo ao umbigo, você tem o plexo solar, que é da cor amarela. Então, esses 3 primeiros chakras são altamente relacionados com a vida terrena. A raiz seria relacionada à sua sobrevivência, o sacral seria a sua sexualidade e criatividade, e o plexo solar seria ao seu ego, persona aqui humana. Tá? Então, esses 3 próximo da Terra tem a ver com esses assuntos. Aí você chega aqui no meio, que é o coração. O coração, o que que ele é? Ele é a união dos 2 mundos, do seu espiritual com o seu humano. A cor dele é a cor verde ou rosa. Se você olhar o timo, que é uma parte do coração, alguns místicos falam que ele tem justamente essa cor verde ou rosa. E a maneira que eu entendo é que o verde geralmente é a cor dos curandeiros, das pessoas que lidam com saúde, e o rosa geralmente é a cor dos artistas, que expressam, né, a alma com a humanidade ali na forma de arte. Aí, seguindo no nosso pôr do sol, depois do tom verde, você tem 3 tons de azul. Azul claro, azul escuro e lilás, certo? Então, esses 3 tons aqui são o seu chakra da garganta, azul claro, o seu terceiro olho, azul mais escuro, e violeta, o último chakra aqui, o coronário, que é a sua conexão com o universo. Então, esses 3 aqui são mais voltados para o universo, para a espiritualidade, para a comunicação, para a visão e intuição, e, obviamente, né, para a conexão com o mundo de lá. Esse daí seria um panorama, e toda vez que eu penso em chakra, eu penso nesse pôr do sol aí, porque daí eu vejo as cores e eu consigo localizar qual é qual, o que tá onde, e o que eles estão relacionados, né, aqui na nossa, tanto na nossa vida humana, quanto na nossa vida espiritual. Interessante, Ju, esse das cores, eu já tinha ouvido falar bastante das cores e um pouco, já tinha ficado confuso com essa relação do coronário, desse verde, desse cor-de-rosa, dependendo da literatura, você vê isso diferente. Mas uma coisa que eu não entendo, Ju, e eu vou ser sincera aqui na minha ignorância, não sei se a Ju vai saber, não sei se eu tô colocando ela na berlinda com essa pergunta, mas o que que muda essas cores? Por que que a gente fala de cor quando a gente fala de chakra? Qual é o relacionamento desses dois? A cor tem a ver com a vibração, né? Assim, da forma que eu entendo, a vibração mais densa, a vibração mais sutil. Tanto que as vibrações mais vermelhas, o espectro visual que a gente tem, os telescópios, eles captam a cor para determinar qual é o elemento, qual é a vibração daquilo. Então, geralmente, as cores mais vermelhas são mais aqui densas e terrenas, e os tons mais azulados são mais sutis. Então, a maneira que eu vejo é que a cor dos chakras, eles têm a ver com o tema que é pertinente, tipo, o raiz é a sobrevivência aqui na Terra. É o seu apego ao mundo material ou desapego ao mundo material, né? O laranja é a tua sexualidade. Então, esses tons são mais densos, seria isso. Eu acho que a cor representa muito mais a vibração. Ju, essa questão dos chakras, esses 3 chakras basais que você estava conversando, que a gente está falando sobre essa questão de ligar mais à terra. Eu já ouvi essa conversa do que você falou, o coração sendo o centro, e a gente tem essa distinção, né? As above, so below, tanto no céu quanto na terra, e a gente tem os 3 de baixo, mais uma conexão com a terra, com Gaia. E eu entendo o basal ser a sobrevivência, né? A gente tem que viver aqui no nosso dia a dia, a gente tem que sobreviver. Né? Não tem o que fazer. A gente vai indo para cima, a gente vai tendo um pouquinho mais dessa conexão com os outros chakras. Mas o começo, o basal, vem com tudo que a gente vem aqui de animal, né? A sobrevivência, comer, dormir, respirar, viver aqui nesse dia a dia. E é aí que a gente acaba tendo alguns problemas, né, Ju? Sim, com certeza. Esses 3 chakras, os 3 de baixo que tem a ver com o terreno, você vê, o primeiro deles tem a ver com a sobrevivência. O segundo, que é o sacral, é com a reprodução, que é a sobrevivência da espécie. E o terceiro, que é o plexo solar, com o ego, com a persona, com o personagem no jogo que a gente veio ser aqui, tá? Então, assim, o normal é a maioria das pessoas ter
todos esses chakras desalinhados. É essa mensagem que eu quero que vocês entendam para depois que a gente, quando começar a falar da Kundalini, vocês entenderem a importância da Kundalini e de querer despertar a Kundalini e os cuidados que vocês precisam ter. Então, o normal é todo ser humano ter os 7 chakras fora de alinhamento. O que é fora de alinhamento? Ou está aberto demais ou está fechado demais, e isso é um por um. Então, por exemplo, no chakra da sobrevivência, quando ele está aberto demais, você está falando de alguém que é aterrada demais aqui nesse planeta físico, uma pessoa que ama demais a existência, sabe, a vida dela aqui. Assim, me faz pensar, por exemplo, em pessoas muito famosas que nem a J.Lo e a Madonna, que por onde passam saem, sabe, viram aquela pessoa, tudo os 3 de baixo, sabe? A criatividade, porque são artistas, né? O ego, né? Sou eu, não fala comigo, não olha muito pra mim, não foi isso que aconteceu quando a Madonna veio aqui pro Brasil? Pros funcionários do hotel? Não fica me encarando, não olha muito. Olha como que é a persona ali, ou aquele apego excessivo com a experiência terrena. Então, isso seria um chakra aberto demais, né? Claro que eu tô citando pessoas famosas, mas pessoas mesmo que não são famosas também podem ter isso daí em desequilíbrio. E eles fechados demais seriam uma pessoa que não quer estar aqui, ou que vive, uma pessoa que vibra constantemente com medo da sobrevivência, né? Na escassez, é conta para pagar, tá faltando dinheiro. Esse tipo de vibração de bloqueio a raiz, porque tá difícil viver aqui, né? E vai bloqueando os outros 3. Geralmente quem tem os de baixo bloqueado, eles funcionam mais ou menos em conjunto, sabe? Então, é mais ou menos esse comportamento que você pode esperar quando você tem eles fora de equilíbrio. E o sacral é a mesma coisa. O sacral tem a ver com a criatividade, com a reprodução, com a sexualidade. Uma pessoa que tem ele aberto em excesso, né? Você imagina que pode ser uma pessoa talvez até promíscua, ou que tem vício em pornografia, uma pessoa que tem ele fechado em excesso, uma pessoa que não é assexualizada, não tem muito interesse, ou até mesmo com a criatividade, porque é o chakra relacionado com a criação, com os projetos que a gente tem. Uma pessoa que tem ele aberto em excesso pode ser um artista maravilhoso que cria facilmente e absurdamente, enquanto alguém que tem ele fechado demais é uma pessoa que não consegue criar, não consegue ter filhos no sentido projetos, tá? Que todo projeto é um filho. E o ego é a mesma coisa, né? Acho que você já conheceu pessoas assim, Ale, o plexo solar aberto demais ou fechado. Gente, é o que não falta. É o que não falta. Eu tenho uma irmã leonina, vamos começar por aí, né? Então, aquela pessoa que olha no espelho, joga beijo e fala, hoje eu tô linda. Então vem bastante, né? A gente, hoje em dia, principalmente hoje em dia, eu sinto que existe muito uma cultura do ego, né? Do se olhar no espelho e se gostar. Obviamente que isso tem o seu lado bonito, o seu lado, né, da autoestima, é legal, mas tem gente que, como todo mundo, né, gente? Até a água, se a gente toma demais, vira veneno. Então, até a autoestima, quando vira demais, acaba virando um problema e acaba gerando desequilíbrio. Eu falei pra Juliana que parte dos meus estudos, olha eu entregando, parte dos meus estudos em chakras veio do desenho animado Avatar The Last Airbender. Eu achei ótimo porque ele dá algumas dicas e um entendimento disso de uma maneira bem simples. E o que eu achei legal é que ele fala de chakra por chakra, ele fala meio que como é que se dá o bloqueio? Então, ele fala que o chakra basal, que é da sobrevivência, o bloqueio vem do medo, que foi o que a Ju falou. É o medo de não poder se cuidar, o medo de não ter as contas para pagar. O próximo, que vem dessa questão da criatividade, da reprodução, o bloqueio vem da culpa, né? E o próximo do ego, o bloqueio vem da vergonha, né? Se eu sou uma pessoa que não tenho nenhum ego, né? Meu ego, esse meu chakra tá muito fechado, eu sou muito tímida, muito retraída, com muita vergonha, esse chakra vai estar fechadinho. Do mesmo jeito que a pessoa que se acha, que adora, que se ama, que olha, hoje eu tô linda, né? Dá beijinho no músculo, tá muito aberto. Então, eu super entendo esses 3 sendo a parte do desequilíbrio mais terreno, né, Ju? Esses 3, quando a gente está desequilibrado, eles estão mais relacionados com as partes mais terrenas, mais humanas, mais físicas, mais densas, mais aqui. São probleminhas que a gente tem quando a gente está jogando o jogo da vida, que a gente às vezes não está muito em equilíbrio. E aí chega no coração, né, Ju? Que é a casa da alma. Que eu acho uma coisa linda falar isso, que o coração é a casa da alma. Né? A gente acha que o coração é só um órgão que bombeia sangue, mas ele tem o seu papel, né? A sua casa da alma, ali onde está, para mim, na minha cabeça, é o chakra mais importante. É o chakra onde eu sinto muita coisa nesse chakra. Não sei vocês, mas
Eu direto, quando eu tô falando, eu apoio aqui no meu coração, ou quando eu tô sentindo alguma coisa, eu sinto essa sensação. Eu acho que é o chakra que mais comumente a gente consegue ter esse em contato, né? Todo mundo ai, que dor no coração, porque a fulana tá triste. Então, eu acho que a gente já começa a trabalhar um pouco mais com a alma aí, né, Ju? Sim, eu vejo o chakra cardíaco como ponto de equilíbrio, ele é 50% espiritual, 50% terreno, ele está no meio justamente por esse motivo. Então ele é a conexão do seu físico com a alma mesmo, é o chakra da compaixão, por onde até o seu eu superior se comunica com você, é a sabedoria do coração, né, o que que é certo, o que que é errado para você, o sentir tá ali tanto para sua vida aqui humana, física, quanto para sua vida espiritual. Então é também o nosso amor e respeito pelos outros, porque é com a compaixão, muito do desenvolvimento moral que a espiritualidade traz e que a gente precisa ter, é esse entendimento de que nós somos todos um, que o que a gente faz com o próximo somos nós, é um reflexo de nós, é uma extensão nossa, né? Estamos aqui sob a ilusão da separação, mas não somos separados. Literalmente o que a gente faz para as outras pessoas, a gente faz para a gente. Então, aqui o coração, ele acusa isso, essa compaixão, quando você vê alguém sofrendo, quando você vê alguém passando por dificuldade, até a tua elevação moral, quanto você se importa com aquilo, né, tem a ver com esse chakra também. E muito dos healers, o pessoal que trabalha com cura, que trabalha com artes, é justamente por isso que eu vejo as auras, eu relaciono muito as cores dos chakras com as cores das auras. Uma pessoa que tem uma aura verde, geralmente é voltado para cura, igual o arcanjo Rafael, porque é justamente essa energia aqui, que é 50% humana, 50% espiritual. Você consegue conciliar esses dois lados, porque muito do que faz a gente fisicamente doente está no espiritual, né? E a energia rosa, que é dos artistas, é essa comunicação das dores da alma. O que é a arte? Não é a capacidade da pessoa comunicar a mensagem dela para o mundo num formato artístico, visual, em algum formato assim que não seja a linguagem linear que a gente está acostumado, de uma outra forma, com maior impacto? Então, entra na energia também aqui do chakra cardíaco. E muito do que a gente fala aqui, qual que é a mensagem que se repete muito aqui nesse podcast? Menos, pense menos, sinta mais, porque isso daqui realmente é a chave do equilíbrio que muitos de nós precisamos aqui. É onde eu tento me conectar quando eu tô meditando, Ju. Eu não sei se muita gente faz isso, mas foi um dos primeiros conselhos que eu tive quando eu comecei a meditar. Falaram para mim, falou, respira pelo coração. E eu acho que vinha muito disso, dessa questão de trabalhar com esse chakra, de sentir esse chakra bem fechando, né? E aí depois dele a gente vai para nossa conexão com o todo, né, Ju? Com o universo, com, né, os seus guias, com Deus, com o espírito, com a tua alma, com o teu eu superior. Aí tem 1 milhão de nomes, 1 milhão de maneiras de se comunicar, mas é essa conexão com o espírito, com alguma coisa maior do que a gente, né? Que a gente é uma centelha de seja lá do que for aí, que nome que vocês querem dar. E começa dos chakras de cima, começa com o que, para mim, é um dominante na minha vida, que é o da garganta, né? Esse chakra aqui da garganta, que é da comunicação, que é de falar a sua verdade, né? Que é o famoso engolir sapo. Olha que engraçado, que a gente também põe aqui na garganta, é aquele momento que você está passando por uma situação em que você não pode se expressar, ou que você não consegue se defender, ou que você não pode falar a sua verdade, ou que você não pode sair daquela situação de uma maneira argumentativa, ou conversar. Todo mundo já passou por isso, um chefe, alguma coisa, uma situação, um familiar, que você está morrendo de vontade de falar alguma coisa, ou que você precisa se defender de alguma maneira, ou falar alguma coisa que você não gosta, mas que naquele momento você não consegue, e a gente sente aqui. Eu, pelo menos, sinto aqui. Aquela coisa, o nó na garganta, aquela coisa entalada na garganta, e tá aqui, né, Ju? Sim, gente, todo mundo já sentiu isso, e esse chakra, muitas vezes, a falta de equilíbrio dele resulta em hiper ou hipotiroidismo, justamente pela questão de falar. E eu vejo isso nas sessões que eu faço, as pessoas que têm dificuldade de se expressar verbalmente, hipotiroidismo. As pessoas que falam demais e se impõem nos outros, hipertiroidismo. Então, basicamente, aqui, isso daqui tem a ver com a comunicação, mas, acima de tudo, tem a ver com falar a sua verdade.
Mas como eu já disse em outro episódio, existe uma grande diferença entre você falar a sua verdade e você impor a sua verdade. Então, quando a pessoa começa a impor a verdade, sabe aquela pessoa que fala assim, eu tô certo, você tá errado, tudo que eu sei é correto, não, você tá errado, você tem que acreditar no que eu falo, tem que ser assim. Essa pessoa está num hiper, tá? É muito aberta, ela tá dominando as outras pessoas, ela precisa encontrar um equilíbrio de comunicação entre falar e ouvir, entendeu? Porque comunicação é uma via de duas mãos, não é unilateral, não é monólogo. E o hipo são as pessoas que sentem dificuldade de comunicar o que elas estão sentindo. Então, pessoas, por exemplo, que trabalham em empresas que não conseguem se expressar para o chefe por causa de julgamento, né, retaliação dentro da companhia, não podem ser elas mesmas, isso daqui vai ficando abafado. Então, geralmente, e aliás, não é só com o chakra da garganta, não. Todos os chakras estão relacionados com partes físicas, e todos os chakras, quando estão fora de equilíbrio, podem gerar doenças físicas, que é o caso aqui, esse aqui é da tireoide, né? Mas assim, o episódio hoje é básico, é só uma introdução à ideia de chakra. Nem eu, nem a Alê somos especialistas aqui para sair falando qual é a glândula que cada chakra está conectado. A gente só quer dar uma ideia geral para vocês do que é eles estarem em equilíbrio ou fora de equilíbrio, e como que a maioria das pessoas tem fora de equilíbrio e as consequências disso também, né? E aí, por autoobservação, você pode entender como que os seus chakras estão. E se você tem dúvida também, você pode ir na internet e fazer o teste de chakra, tem vários, justamente com perguntas baseadas nesses quesitos de identidade, sobrevivência, comunicação, compaixão, que são os temas de cada chakra. Você vai respondendo suas perguntas e você vai ver qual que está mais ativo, qual que está menos ativo, caso ainda seja muito difícil para você detectar como que os seus chakras estão. Então, esse daqui é interessante, ele começa, depois a gente vai lá pro terceiro olho. Esse famoso terceiro olho, esse bastante gente conhece, né? Já ouviu falar, em algum momento ou outro, em algum filme, alguém já teve contato com essa ideia do terceiro olho. Tem muita gente que acha que é um terceiro olho mesmo, mas eu entendo sendo muito mais interno, né? Tem algumas pessoas que falam da glândula pineal, tem algumas outras pessoas que falam do terceiro ventrículo, que é um espaço que a gente tem dentro do cérebro, a famosa caverna de Platão. Eu, quando comecei a aprender a meditar, dos materiais que eu fui seguindo era um material de meditação dentro do conceito da geometria sagrada, e eles falavam para você colocar a sua atenção na caverna de Platão, bem no centro da tua cabeça, para você acessar essa. Eu já falo, faça por sua conta e risco, porque realmente é uma meditação interessante. E eu acho que esses dois estão muito conectados, né, Ju? Né? Por mais que seja, é a sua conexão com o universo, mas é a sua conexão intrínseca e a sua conexão que está um pouquinho por fora de você, né? Tem essa questão da expansão da alma. A alma não está limitada, a tua energia não está limitada pelas barreiras do teu corpo físico, né? A sua pele não limita a tua energia. Então, a gente tem essa energia extra e o último chakra, pelo que eu entendo, ele não está bem dentro da gente, né? O penúltimo chakra está aqui, que é o terceiro olho, a caverna de Platão, né? Que é responsável pela essa parte do insight, como é que chama? Do instinto, né? Do instinto não, ai, desculpa, eu esqueci o nome. Intuição, obrigada, Juliana maravilhosa, me mandando dicas. A intuição. E o último chakra, eu entendo quase um chakra para a gente ser um pouco mais humilde, para entender que nem tudo é só a gente, que a gente também faz parte de uma outra conexão, uma conexão que é além de você, que está fora dos limites desse corpo físico. É isso, Ju? Sim, o coronário é a tua conexão com o universo, basicamente canalização acontece por aqui. Tem algumas pessoas que falam que quando você sai em projeção astral, você sai por aqui, ou pelo umbigo também, né, que seria o teu eu humano. Mas assim, não tenho experiência para dizer qual que eu acredito, não sei, mas a maneira que eu vejo é que esses três aqui têm a ver com a tua conexão espiritual, principalmente esses dois, mas esse daqui também, porque ser o seu eu mais autêntico é uma das suas missões e obrigações desse planeta, então tem a ver com a espiritualidade nesse sentido de se tornar o seu eu mais autêntico. Esse daqui tem a ver com a intuição, obviamente terceiro olho, todo mundo já ouviu falar, muito conectado com a pineal, e o que é o equilíbrio e desequilíbrio entre eles, principalmente esses dois, que eles caminham junto. Se eles estão abertos demais, são pessoas que vão demais pro La La Land. Elas meio que começam a perder um senso de realidade. Tudo vira espiritual.
tudo, e acontece muito, gente, a gente chegou até a comentar isso no episódio passado. As pessoas que estão numa jornada espiritual, o que acontece? Os 3 chakras de baixo estão fechados e os 3 chakras de cima estão abertos. Então a pessoa fica mais pro lado de lá do que pro lado de cá. Tá? Isso é normal acontecer num processo de despertar espiritual e não é julgando que eu estou falando isso, eu estou falando isso como conscientização. Só que é muito importante equilibrar os 7, tá? Porque a tua vida humana aqui, ela é importante também. E se você abre demais esses 3 aqui, você fica muito no La La Land, muito no mundo da fantasia, no mundo de lá, e você tem uma experiência física aqui também. Então tem que equilibrar com os 3 de baixo, para você conseguir ter, né, a parte humana e espiritual em equilíbrio, porque as duas caminham juntas, uma não caminha sem a outra nessa realidade que a gente está vivendo. Então precisa alinhar tudo para você ter uma vida boa, tá? Então aqui, se tá aberto demais, é o pessoal que vê demais, que às vezes até tem uma talvez esquizofrenia esteja relacionado a isso, ou que canaliza demais, né? Tem muito acesso ao mundo de lá e muitas vezes pouco acesso ao mundo de cá. Agora, se eles estão fechados demais, aí você tem o contrário. São as pessoas céticas, que não acreditam em nada, que tudo é essa materialidade, essa fisicalidade, o que a lei de Newton prevê é o que prevalece, entendeu? Que é tudo um caos, que o universo, a criação é um caos aleatório, que não existe uma mente mestre por trás, entendeu? Então, assim, eles fechados demais, você tem esse tipo de comportamento. Então, você pode perceber assim que geralmente aqui na Terra você vai ter, os espiritualistas vão estar com os 3 de cima abertos e os 3 de baixo fechado, e os céticos é o contrário. Eles estão com os 3 de baixo aberto e os 3 de cima, que seria a conexão com o universo fechado. Agora, o ideal mesmo é você trabalhar no 7 e alinhar os 7. É fácil? Não é. Por observação, eu posso te dizer que 99,99% das pessoas, inclusive eu, sim, aqui, tem os chakras desalinhados, bloqueados, ou abertos demais, ou fechados demais. Dificilmente, raramente, você vai encontrar um ser humano que tenha os 7 chakras perfeitos, alinhados no ponto que deveria ser. Talvez o Yogananda, que escreveu a biografia de um yogi, é uma dessas pessoas. Então, até já deixo recomendado o livro dele, o material dele, para vocês entenderem o que é esse alinhamento de chakra. Mas, assim, os monges, pessoas que se dedicam, né, para fazer exercícios e desenvolver, porque, como vocês acabaram de ver, eles não são só energéticos, eles estão atrelados às suas emoções, aos seus pensamentos e ao seu corpo físico. Tá? Inclusive, até uma coisa que eu falo para as pessoas, que eles vão, limpeza de chakra. Você pode ir lá fazer uma limpeza de chakra, certo? Vamos dizer que você é uma pessoa que vibra na escassez, no medo da sobrevivência. Vai lá, a pessoa vai limpar o seu chakra raiz e tal. Saiu de lá, começou a sentir medo da sobrevivência, vai bloquear de novo. Não resolve. É que nem você ir lá fazer um detox, ficar uma semana na base de suco, voltar para a cidade e começar a comer junk food, começar a comer McDonald's. Não resolve. Então, o teu pensamento, as tuas emoções, o teu corpo físico, tá tudo atrelado, tudo caminha meio que junto. Então, a falta de exercício físico ou a fazer exercício físico vai fazer diferença na movimentação dessas energias, as suas crenças, os seus pensamentos, suas emoções. Tudo isso literalmente anda de mãos dadas. E outra coisa que eu aprendi também com ferro e fogo é que o fato de você estar desequilibrado em uma área hoje não significa que o seu desequilíbrio vai ser o mesmo amanhã ou na semana seguinte. Né? Foi uma coisa que eu aprendi com os meus chakras. Eu tive a oportunidade de ter feito mais de uma leitura de chakras com pêndulo para entender muito bem para entender o que estava acontecendo. Eu acho que a situação que você está passando em um momento é uma, a situação que você está passando em outro momento é outra, e o desequilíbrio também não é igual. Então, o fato de hoje eu fiz uma leitura, uma limpeza, e hoje eu estou desequilibrada, foi o que a Ju falou, amanhã o teu desequilíbrio pode ser outra coisa, né? Hoje você estava tudo bem, você está equilibrado. Amanhã aconteceu alguma coisa, você bateu o carro, estourou um pneu e você não estava preocupado, não estava contando com aquele gasto, e aí de repente você não tem mais a conta para pagar, e aí pronto, desequilibrou o chakra basal, você já está no momento da sobrevivência. Então, uma coisa que eu entendi é que estar alinhado com os seus chakras é uma condição temporária, é a mesma coisa que você falar estou feliz, né? É um momento. Daqui a 5 minutos eu já não sei, pode ser que eu esteja desalinhada de novo.
O importante é a gente ir trabalhando e entender algumas coisas. Eu entendo que alguns bloqueios de chakras influenciam muito na nossa vida e vice-versa, né? As coisas que influenciam na nossa vida acabam fazendo bloqueio, desbloqueio ou o que for dos chakras. Eu acho que, para mim, entender esses conceitos, entender chakra, me fez um meditador diferente. Me fez um meditador que presta atenção, às vezes, quando eu tô meditando, o que está acontecendo, se eu consigo sentir. Vou dizer para vocês que eu tô num ponto da minha jornada que eu super entendo o que está acontecendo e eu consigo sentir todos os meus chakras, eu tô super alinhada. Não. Tô trabalhando nisso o tempo inteiro. E pelo que eu escuto, é para a vida inteira. Né? Você trabalhar nos seus chakras e trabalhar nas coisas que te desalinham é uma jornada para a vida inteira. A não ser que você passe por algumas situações aí atípicas, né, Ju? Que existem alguns momentos de equilíbrio e desequilíbrio desses chakras que não são muito relacionados com o nosso dia a dia, e aí tem essa questão da Kundalini. Você consegue explicar, Ju, pro pessoal o que é isso? Gente, Kundalini, ela é altamente relacionada aos chakras, então eu vou começar a explicar primeiro o que é a Kundalini. É a força criadora do universo. Basicamente, é a energia que faz com que, quando tem a junção do óvulo com o espermatozoide, aquela uma célula se torne o corpo humano que você tem. É a energia que propulsiona essa criação no universo. Ela está presente em tudo. Ela seria essa questão da criatividade. Só que daí, depois que o bebê está formado, a Kundalini, ela fica inativa, dormente no cóccix, na base da coluna, até você desenvolver ela. Geralmente ela fica dormente ali, na maioria das pessoas, e o que acontece? Quando você desenvolve a Kundalini, ela é uma energia que subiria como uma serpente, o símbolo dela é uma serpente, e é uma corrente elétrica que vai subir ao longo da sua coluna nos 7 chakras. Seria um alinhamento desde a base, o sacral, o plexo solar, o coração, até os 3 aqui de cima, certo? Num fluxo perfeito. Só que ela surgiria, para quem consegue desenvolver, que seria com atividades, exercícios, meditação, yoga, respiração, pranayama, várias coisas que você pode fazer para desenvolver, ela só surge com tudo. É algo que eu não recomendo, tá? Deixa eu deixar claro aqui. Tem os seus perigos, porque conforme ela vem limpando esses chakras, inundando eles com a energia dela, que é super poderosa, o que acontece? Todos os bloqueios, feridas emocionais, crenças limitantes, tudo que está armazenado nesse chakra, se a pessoa ainda não trabalhou nela mesma, no trabalho interno, nas crenças limitantes dela, na criança interna, as feridas da criança, né, interior, as feridas emocionais, tudo isso ela vai jorrar para fora, ela vai forçar aquilo sair da sua inconsciência para sua consciência. Então, adivinha o que acontece? A pessoa pode ficar um pouco fora de ordem. E quando eu digo um pouco fora de ordem, é bem fora de ordem, ou seja, pode ficar com oscilações de humor terrível, o campo emocional fica bagunçado, o campo mental fica bagunçado, a pessoa pode perder um certo senso de coerência com a realidade, achar que tá ficando maluca. Então, assim, tem muitas pessoas que me mandam mensagem: quero despertar a Kundalini, achando que vai despertar a Kundalini e vai virar Buda e Jesus. E, gente, não é assim que funciona, tá? Se você não tiver na sua jornada ali, no seu processo, trabalhando com cada uma dessas coisas que a gente fala aqui desde o primeiro episódio, é isso que vai acontecer. Se você não fez esse tipo de trabalho, a hora que você começa a forçar a subida da Kundalini, você vai perder todo e qualquer equilíbrio que você tenha. Vai vir todo o lixo, todas as suas sombras, todas as suas dificuldades à tona de uma vez. Então, eu não recomendo fazer isso, eu recomendo você ir trabalhando aos poucos. A analogia que eu dou, Ju, de repente caiu uma bomba atômica no teu quintal e você decide abrir só para ver como é que é. Entendeu? Eu acho que você ir atrás de um despertar kundalínico sem entender 100% o que está acontecendo e quais são as energias e as forças com que você está lidando é um tanto quanto irresponsável, na minha opinião, né? Eu vou ser sincera, eu tive situações que aconteceram comigo durante meu processo de despertar e tive momentos, tive um momento específico de uma abertura, não tive um despertar kundalínico, não é isso que eu estou falando, mas eu tive um momento de uma abertura de um portal que me deu uma desestabilizada, e eu tive um momento de entender o que a Ju está falando. Imagino que tenha sido numa proporção até menor do que uma pessoa que tem o despertar kundalínico, né, aquela experiência total da energia indo para cima e para baixo na coluna, e tendo esse momento de abrir todos os portais ao mesmo tempo, todos
os chakras ao mesmo tempo. Eu tenho uma compaixão e um carinho muito grande pelas pessoas que passaram por isso, porque a experiência que eu passei já foi difícil. E eu fui parar em La La Land, como a Ju falou, eu perdi um pouco do contato aqui com a torre, eu tava num momento, né, um pouco, eu falava que a minha cabeça fica parecendo anuviada, que parece que você não tá aqui na realidade, e nem passei por isso, né, então eu falo, cuidado, cuidado com esse lado da espiritualidade. Eu acho que tudo tem que ter muita responsabilidade. Não dá pra gente simplesmente achar que é brincadeira, oba-oba, vou fazer aqui porque achei bonito. Ou buscar esse tipo de despertar vindo de um ponto de vista do ego. Porque eu quero ter os poderes de Jesus, porque eu quero ter os poderes de um yogi, porque eu quero ter poderes cósmicos e fenomenais, né? Isso tá vindo do ego. É o ego que quer esse tipo de coisa. É o ego que quer ser superior ou inferior. É o ego que quer ser melhor ou pior. É o ego que quer ter poderes, que quer manipular. É o ego que quer essas coisas, não é o espírito. Então, talvez parar para pensar antes de querer as coisas, se é isso mesmo que você quer, né? Eu falo sempre que eu queria muito que as coisas em espiritualidade viessem com warning, né? Com um selo de cuidado. Tem alguns livros que eu li que eu gostaria que viesse com um selo de aviso, né? Aviso, leia por sua conta e risco. Porque quando você pede as coisas para o universo, eu já falei isso aqui. Cuidado com o que você pede, porque às vezes você pede as coisas para o universo entende que é isso que você quer e vai te mandar. E às vezes você não vai dar conta do que está acontecendo. Não necessariamente você vai dar conta do que está acontecendo. Eu passei por alguns momentos desse, eu tive até uma experiência com geometria sagrada, com um curso de geometria sagrada, que ele trabalhava com alguns conceitos mentais, você visualizar a energia. Eu não consegui passar da aula 5 de 10. Não consegui. Não consegui, não fui capaz de passar da aula 5 de 10, né? Aquilo foi demais para mim. Eu entendi o meu limite, eu entendi que eu estava brincando com alguma coisa que eu não estava dando conta, eu entendi o que estava acontecendo, decidi parar, decidi ser responsável. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de responsabilidade também dentro da espiritualidade. Com tudo, né, Ju? Né? Saber que os desalinhamentos, saber como funcionam esses chakras e ter um pouquinho de cuidado com você mesma, né? Das situações que você se envolve, das coisas que você está lendo, do conteúdo que você está consumindo e do que você está pedindo para o universo. Porque vem. Tem que cuidar, gente. É que eu já recebi algumas mensagens de vocês assim: ai, se eu despertar Kundalini, eu vou conseguir fazer milagre igual Jesus? Olha, eu entendo que assim, existem yogis, só que entenda que os yogis, eles estudam, eles trabalham uma vida inteira. Toda a vida deles é dedicada para isso. É diferente porque eles estão exercitando fisicamente, eles estão exercitando mentalmente, eles estão adquirindo conhecimentos. Toda a vida deles é voltada para esse desenvolvimento espiritual aqui em forma humana. Então, existem histórias de yogis que fazem levitação e que fazem essas coisas? Existem, mas entenda que para eles é um pouco mais complexo. Para a maioria de nós, seres humanos normais, réis mortais aqui, que têm experiências espirituais imersos numa vida na cidade, né, na selva de pedras que a gente tem, a maioria, o que o despertar da Kundalini vai representar é assim, uma claridade mental maior, uma conexão espiritual maior, você viver mais com paz interior, sabe? Você ficar mais no seu centro. Não que você vai sair desenvolvendo superpoderes, você estará alinhado. E a maneira que eu vejo é que a própria Kundalini, e isso eu posso falar pela minha experiência, como eu fui trabalhando muito o meu eu interior, as minhas crenças e os tópicos da minha vida e os chakras, não estou falando que eu tenho todos eles alinhados, não é isso, mas quanto mais eu fui trabalhando com as minhas questões interiores, né, o trabalho das sombras, as crenças limitantes, equilibrando a minha persona, aprendendo a ficar cada vez mais no centro em relação a esses 7 pilares aqui da nossa vida, eu tive um despertar da Kundalini que foi numa consagração xamânica que eu fiz. Foi espontâneo e eu fiquei deitada no chão e eu conseguia sentir a energia da Kundalini subindo e descendo na minha coluna, exatamente como as pessoas descrevem. E conforme ela passava na energia do meu coração, porque nessa época, isso daí foi em 2018, eu sentia muita tristeza e vontade de chorar. Porque era o meu sentimento geral em relação à vida, eu não estava ainda 100% feliz. Tipo, hoje acho que se eu tivesse uma experiência parecida, eu não teria esse problema, tá? Mas eu consigo entender que essa experiência que eu tive foi uma consequência de um trabalho de uma década que eu já estava fazendo comigo mesma, de alinhamento, né, de tudo isso que eu tô mencionando para vocês. Então, pra galerinha aí, o meu conselho seria, não coloque a carroça na frente dos burros, não queira despertar a Kundalini antes de você entender a sua jornada espiritual primeiro.
Faça primeiro o seu processo de despertar espiritual, de se conhecer, de buscar a si mesmo, de entender a sua programação humana, esses sistemas de crenças, a maneira que nos travaram aqui, nos programaram aqui. Trabalhe com tudo isso primeiro, para depois ir para Kundalini. Porque se você fizer o contrário, pode acontecer o que eu falei agora há pouco, né? Você ficar maluco e perder a noção da realidade, além de ter um monte de problema de saúde mental aí, ansiedade, depressão, bipolaridade, pânico, tudo isso pode surgir por você tentar despertar a Kundalini antes de fazer o trabalho que você precisa fazer. Né? E eu queria desmistificar essa questão de que realmente não é que você vai despertar a Kundalini e virar Jesus Cristo e sair fazendo milagre por aí, gente. Não é tão simples. E outra, que nem ela falou, não é o fato de despertar que talvez ela vai ficar aberta e você vai virar um super Power Ranger, entende? Tipo, eu tive uma experiência numa consagração xamânica, mas eu tenho certeza que na semana seguinte, quando eu tive que voltar para minha vida humana e passar perrengue de novo, já desalinhou de novo. Então tem momentos que tá mais alinhado e tem momentos que a vida meio que te tira da rota, que acontecem certas coisas que você começa a preocupação, energia do medo, essas coisas que vai desalinhar de novo. Então você está constantemente oscilando nesse alinhamento. Agora, os chakras em si é uma questão mais permanente, tá? A gente tem essas oscilações diárias, mas, por exemplo, vamos dizer que você é uma pessoa que tem o seu plexo solar, sua autoestima muito baixa, você pode trabalhar no seu amor próprio, na sua autoestima e chegar num ponto de equilíbrio. E conforme você faz essa jornada, é permanente. Talvez você tenha ali um ou outro momento que dá uma osciladinha, mas na maior parte do tempo você vai ficar naquele centro. É a mesma coisa com comunicação, né? Quando você conhece as pessoas que se comunicam bem, elas não vão aparecer semana seguinte deixando de se comunicar, é permanente. Então, tudo que você vai trabalhando nessas questões, no medo da sobrevivência, na comunicação, na sua intuição, conforme você vai encontrando o seu ponto de equilíbrio em cada um desses chakras, ele vai ficando mais permanentemente alinhado, embora aconteçam coisas no seu dia a dia que possa tirar ele de alinhamento, mas daí ele volta o quanto antes. É o tal do sistema de homeostase, alostase que a Lê vive falando. É isso, gente. Eu acho que isso que a Ju falou agora no final é tão importante. É como se fosse um médico ou um mecânico fazendo um diagnóstico, né? Você tem esses é quase que são quase que pontos de comunicação entre você e a tua alma, né? Para ela te mostrar, poxa, aqui que você precisa trabalhar, tá vendo esse ponto aqui? Esse é um ponto importante que a gente tá tendo que trabalhar agora. Ou esse ponto aqui, tu trabalhou demais. Vamos diminuir um pouquinho a bola nesse ponto aqui, vamos acertar isso daqui. Para quem tem a opção e a oportunidade de fazer uma leitura, eu achei que as leituras, para mim, foram de muita instrução, muito de autoconhecimento. Obviamente que eu gosto muito dessa questão do autoconhecimento, a gente conversa aqui muito sobre meditação, sobre ter um momento de comunicação com a tua própria, seus sentimentos, mas às vezes tem coisas que estão tão enraizadas, que a gente está tanto naquele vai e vem da vida, que você esquece de olhar para aquele ponto. E às vezes essa leitura de chakras, pelo menos para mim, me dá alguns insights, né? Alguns pontos que eu falo, opa, entendi o que está acontecendo aqui, né? Minha última leitura foi bem o que a Ju falou, dessa questão de estar tudo só aberto para cima. Esse lado da espiritualidade eu estava estudando muito, lendo muito, me interessando muito, consumindo muito, muito focada na espiritualidade. E eu dei uma abandonada na minha vida terrestre. E foi isso que eu acabei vendo na minha leitura de chakras, que os meus chakras de baixo estavam mais preguiçosinhos, não estavam girando do jeito que tinham que girar, não estava funcionando do jeito que girar, e aqui para cima estavam até demais, porque eu adoro esse podcast que a gente faz, e adoro conversar desses assuntos, estudar esses assuntos, e eu acabei indo para La La Land, assim, né, abri uma lojinha lá no La La Land, comprei o meu terreno, meu latifúndio, criei minha casa, tô lá, casa permanente lá no La La Land por enquanto, só lendo e estudando as coisas que eu gosto de estudar. Então, acho que no final das contas, a mensagem da semana passada, da semana retrasada, acaba voltando para cá, que a gente está falando de equilíbrio, né? Como é que a gente chega no equilíbrio, como é que a gente chega nesse ponto de homeostase que a Ju falou, que eu falo bastante.
Pra gente saber como a gente tem, o que a gente tem que consertar, a gente tem que saber o que a gente tem que consertar, né? Não adianta eu sentir que eu tô desequilibrada e não saber quais pontos olhar, ou tá tão na correria das coisas que eu não sei, não me entendo que eu tô perdendo a minha voz, ou não entendo que eu tô ignorando a minha criatividade, ou não entendo que eu tô vivendo 100% em sobrevivência, e esqueci do resto da parte espiritual de toda a minha vida. Talvez só um momento pra gente conversar com a alma, conversar com o corpo e descobrir o que tá acontecendo pra gente poder agir. E eu acho que esse episódio foi excelente complementação do episódio passado. Eu falei semana passada que são recados que eu tava precisando, que eu tô precisando acrescentar um pouquinho mais essa questão do olhar para o equilíbrio, de olhar para isso, para o balanço, para o equilíbrio, para a parte mais saudável da vida, e não só tanto ao céu quanto ao inferno, né? Não dá para eu, agora que eu gosto bastante de espiritualidade, esquecer o resto da vida e só fazer espiritualidade. Tem que ter um balanço, a gente tem que estudar de tudo, tem que lembrar de comer, de estudar, de trabalhar e viver a vida desse jeito. Gente, só vou colocar uma complementação, caso vocês queiram trabalhar mais com chakra e Kundalini, percebeu que eles caminham atrelados, né? Os chakras, sistema de energia, Kundalini é uma energia extra aí, que está atrelado ao funcionamento dos chakras. Se vocês quiserem desenvolver e sentir isso na prática, vocês podem buscar por meditação chakras, meditação limpeza de chakras, e durante a meditação você vai conseguir sentir qual deles está maior, qual deles está menor. É uma ótima ferramenta de autoconhecimento, tá? O despertar da Kundalini também, você pode trabalhar dessa maneira, através de meditação, você pode trabalhar com exercícios de pranayama, porque de acordo com a cultura indiana, o ar que a gente respira tem prana, que é energia vital. Então, através de exercícios de pranayama e a movimentação muscular, né, tipo, você inalar contraindo o períneo, exalar soltando e coisas assim, você consegue movimentar essa energia. Então, eu fiz um curso de pranayama na Índia de 2 semanas, não foi nada extenso, mas é bem interessante esses exercícios de pranayama, o que eles podem fazer. Dão efeitos imediatos e parece piada, porque você fala assim, vou fazer por 1 minuto. 1 minuto vira uma eternidade. Eu posso te garantir que tem exercício ali, tipo a respiração de fogo, que no primeiro minuto você já tá suando, você já tá com formigamento, você já tá com tontura, aí começa a apitar o ouvido. A movimentação energética é tão grande que você começa assim, tipo, a maior. É uma droga sem ser droga, sabe? É uma coisa, tem um efeito muito nítido e claro do que é movimentar essas energias. Então, vocês podem buscar exercícios de pranayama na internet, respiração oceânica, narinas alternadas, respiração de fogo, mas isso se aprofunde, não vai fazer de qualquer jeito não, porque assim, esses exercícios respiratórios, eles podem alterar a sua pressão sanguínea, alguns abaixam, outros elevam, então tem que tomar os seus cuidados, faça uma boa pesquisa antes. Eu não sou especialista e o intuito do episódio também não é ensinar isso hoje, eu tô só apontando caminhos aí para quem quiser buscar essas experiências, tá? Então, você tem a meditação, você tem a pranayama, e uma outra prática que você pode ter são sons, mantras e exercícios de sons. Eu não sei, aqui no Brasil não parece ser muito comum, mas onde eu morava no Oriente Médio, eles tinham aqueles Tibetan bowls, sabe aqueles potes tibetanos que você vai tocando? Daí, geralmente o pessoal fazia sessões com aqueles potes, assim, dos mais variados tamanhos, e o terapeuta, a pessoa deitava, e o terapeuta ia tocando esses bowls nos chakras para dar aquela equilibrada através das vibrações do som, porque da mesma forma que as cores estão conectadas com a vibração, o som também está. Tá? Então essa é uma outra maneira, e por último, além dos estudos espirituais, porque é tudo um trabalho de expansão de consciência, tudo começa pela mente, eu tô sempre falando aqui que não existe espiritualidade sem trabalho mental, caminhar junto, não existe um sem o outro, então obviamente estudar, desenvolver as suas questões morais, né, e mentais, vai ajudar, e por último tem a questão da yoga, né, quem aí já tentou yoga Kundalini ou Kundalini Yoga, eu já ouvi alguns relatos
relatos de vocês de terem feito uma aula e ter ficado mal emocionalmente depois dessa aula, ou ter ficado bem, e isso vem naquela questão que eu coloquei antes, você tem que cuidar muito com a questão da Kundalini, porque ela vai trazer coisas à tona, ela vai trazer coisas que estão no seu inconsciente, estão lá bem escondidinhas, e a hora que você traz isso, seja pelo som, seja pelo visualizar, pelo exercício respiratório, ou até mesmo por uma yoga, que seria a parte física da coisa, que você começa a movimentar o físico para tirar aqueles bloqueios energéticos, vai afetar tudo que ele está conectado, que é o que a gente já falou antes, né? As tuas emoções, os teus pensamentos, caminha tudo junto, gente, até com a parte física, com a tua saúde física. Mas acho que o recado final é esse, tem esses caminhos que, se vocês quiserem desenvolver, fiquem à vontade, mas por favor, tenha muita conscientização, muito cuidado, aprofunde os seus conhecimentos, não sai fazendo as coisas de qualquer jeito não, porque tem algumas consequências que não são legais, tá bom? E eu acho que é isso. Alê, você tem mais alguma coisa para acrescentar? Não, não tenho nada além de acrescentar. Fica com uma coisa, fica com esse recado final da Ju. Toma cuidado. Não no sentido da gente não tá querendo fazer terrorismo, mas ter um certo respeito, seriedade, né, e responsabilidade quando lida com essas coisas. Não dá pra gente achar que é tudo oba-oba ou faz de conta, vou fazer só porque sim, né? É o mesmo conselho que eu daria pra uma pessoa que quer brincar com a tabuleira de Ouija. Peraí, a gente não sabe muito bem o que tá acontecendo ali, né? Eu acho que não é uma brincadeira. Tem certas coisas que é só isso. É a gente ter respeito e seriedade quando lida com esses assuntos. Lidar com seriedade é a gente se cuidar, é autocuidado. Eu não sei o que eu tô fazendo, deixa eu descobrir primeiro, deixa eu fazer a minha pesquisa pra tudo nessa vida. Né? Vamos descobrir primeiro o que está acontecendo, vamos fazer uma pesquisa antes de se jogar. Né? Os saltos de fé são lindos, mas tem os seus momentos, né? Tem certas coisas que não é bem salto de fé, é meter o pé pelas mãos, como a Ju falou, colocar o burrinho na frente da carroça. Então, é uma lição na espiritualidade que eu aprendi da pior maneira possível. Da pior maneira possível. Eu aprendi de fato não levando as coisas a sério, achando que eu sabia o que eu estava fazendo, e hoje em dia eu tenho uma humildade muito grande com esses assuntos, e eu entendo que tem que ser feito, levado com seriedade. Então, acho que era só esse meu recado final. Agradecer a Ju, agradecer a todo mundo que está aqui. Eu achei esse assunto super interessante, espero que vocês tenham gostado, e até semana que vem. Gente, o que a Lê falou tá certíssimo. Pense numa atividade física. Se você nunca se exercitou, você não vai sair fazendo crossfit. Se sair fazendo crossfit sem uma certa preparação, você vai arrebentar teu joelho, tua coluna, não é? Então, muito do campo espiritual e mental é muito parecido com o nosso corpo físico. Você tem que ir ganhando conhecimento, praticando aquilo dentro do que está ao seu alcance, para você ir conseguindo se desenvolver naquilo, e depois de um tempo você conseguir chegar num progresso maior e entender melhor o que está acontecendo, né? Que nem o intuito desse episódio hoje foi dar um panorama geral de chakras, que para mim levou anos ali na prática, em observação, para aprender, né? Mas para você entender o que você tem que estar prestando atenção e como que isso tudo está relacionado. Mas quem sabe, se você hoje começa a fazer essas atividades, se dedicar e juntar com, sei lá, mais o que você está fazendo, daqui a uns anos você vira um mestre nesse assunto, entende? Então, assim como qualquer outro talento, qualquer outra habilidade que a gente vai aprender aqui na Terra, seja dançar um balé, tem uma progressão. Você não vai sair fazendo uma abertura total se você não tem flexibilidade, você vai arrebentar seus tendões. Então, com a Kundalini, com chakras é igual. Você não vai sair movimentando uma coisa que você não está acostumado a movimentar, que você vai arrebentar o teu campo mental e emocional. Basicamente é isso, é nesse sentido. Não é que nem ela falou, não é tocando terror. É uma questão de um aviso de responsabilidade, de você entender que é uma habilidade que você vai ter que gradualmente ir desenvolvendo na tua vida, tá? Mas é isso, eu espero de coração que o episódio tenha ajudado a esclarecer ou entender um pouquinho melhor essas questões de uma maneira básica mesmo. A nossa intenção não foi aqui dar uma super masterclass em chakras e falar tudo sobre chakras, não era a intenção. A intenção era dar uma noção básica para vocês, pelo menos ter um embasamento para vocês poderem se aprofundar depois. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Agradeço por terem assistido até agora, agradeço a Lê por fazer esses bate-papos super legais que eu adoro também aqui comigo. Beijo para todo mundo e até semana que vem.